Em pronunciamento ao vivo, o senador Magno Malta se enfureceu com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o porte de substâncias ilícitas. O senador questionou os argumentos apresentados pelos ministros, lembrando que, ao serem sabatinados, apresentaram posições muito diferentes. Dirigindo-se ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Magno Malta disse: "Presidente Pacheco, não é dizer tão somente que você discorda, que é uma invasão de competência. É uma invasão de competência, é um desrespeito ao legislativo. Mas eu quero ver qual é a atitude a ser tomada, presidente Pacheco." Magno Malta prosseguiu: "Presidente Pacheco, eu estou cheio desse tipo de entrevista, de coletiva de imprensa, para dizer que só discorda. Só discorda, mas e agora? Vamos fazer o quê? E aí, todo mundo agora, por ordem do STF, da Suprema Corte, que manda e desmanda, que solta bandido, que devolve bens de bandidos e que trouxe de volta todo o crime organizado, provado, comprovado para a legalidade. E todos eles já estão aí agindo dentro desse governo, que é parte desse consórcio." Malta lembrou a responsabilidade do Senado e disse: "Eu recebo essa notícia com muita indignação e espero que haja uma indignação, levante uma revolta do Senado da República e que os senadores tenham coragem de levantar a voz contra essa sandice, contra essa atitude criminosa contra a nação brasileira." Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares.
buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, eu estou muito indignado em toda parte do Brasil. O Supremo Tribunal Federal acaba de votar autorizando o uso da maconha e na cabeça do Supremo, nesse momento, quem usa maconha, quem porta maconha para o seu uso não está cometendo nenhum crime. Primeiro, é um crime que o Supremo comete contra a Constituição. Mais um, aliás. Não tem esse poder, não é sua competência e não respeita o Legislativo. Enquanto o Senado da República está discutindo essa questão, o Senado é contra essa questão na sua maioria absoluta, pela desgraça que isso vai provocar para o Brasil, do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista do ataque que as famílias vão sofrer com tanto jovem drogado. Mas a coisa pior, fortalece a grande empresa. Quem é a grande empresa? As organizações criminosas. O Comando Vermelho, aquela dama do Comando Vermelho que recebeu passagens do Ministério dos Direitos Humanos e foi recebida no Ministério de Justiça, ainda na época do senhor Flávio Dino, o PCC, que hoje faz parte, essas organizações criminosas, desse consórcio que está governando o Brasil. Onde é que é essa gente que vai usar maconha, ministro Alexandre de Moraes? O que o senhor disse que não aprovar é invadir a privacidade das pessoas, né? As pessoas têm direito de fazer o que quiser. Ministro, quem é você? Ministro, você foi sabatinado no Senado e você só mentiu. Você só mentiu tudo que você falou lá. Você faz ao contrário hoje. Não só você não. Todos mentiram. Faz ao contrário. Aliás, quando chegam no Senado e são indicados, meu Deus, eles usam terceiro, chamam pessoas. Aí, quanta gente me ligou para eu receber o Fachin? Quanta gente me ligou para eu receber o Zanin? Quanta gente me ligou até para poder conversar com o Flávio Dino? E eu não recebi. Sai de porta em porta com o currículo humildezinhos, dizendo que vai respeitar a Constituição, os valores da Constituição, que sabe qual é o papel. Vocês sabem, mas não praticam. Não praticam. Vocês sabem quantas famílias vão ser destruídas? Vocês sabem onde eles vão comprar maconha para o uso pessoal? Vão comprar do traficante. O traficante não planta.
No morro não nasce. Vocês vão fortalecer os cartéis. É isso que vocês vão fazer, conjuntamente com a legalização do jogo, dos cassinos e dos bingos. Olha que desgraça que vai se tornar esse país com a cooperação, a vênia e a caneta poderosa dos senhores que são os moderadores. O Brasil hoje já vive um regime presidencialista, semipresidencialista, né? O Toffoli falou isso em Portugal, num desses encontros do ministro Gilmar Mendes, desses eventos que são feitos em Portugal. E o perdão da dívida daqueles que roubaram, assaltaram o Brasil, que confessaram o crime, que fizeram delação, acordo de leniência, e que foram perdoados pelo Toffoli. Olha a sandice. Quando Lula foi liberado, e dele foi tirado os crimes, porque não foi em Brasília, foi em Curitiba, por Fachin. Você também mentiu na sabatina, Fachin. Então eu estou indignado. Eu quero ver presidente Pacheco. Não é dizer tão somente que você discorda, que é uma invasão de competência, e é uma invasão de competência, é um desrespeito ao legislativo, mas eu quero ver qual a atitude a ser tomada, presidente Pacheco. E você, Lira? Então eu quero ver a indignação dos senhores senadores. Senhores senadores, vocês que elegeram dizendo que iam enfrentar esse ativismo judicial, essa luta contra as drogas, falaram nas ruas, bradaram, foram para as redes sociais e hoje estão calados. Senhores deputados estão calados. Presidente Pacheco, eu estou cheio desse tipo de entrevista, de coletiva, de imprensa, para dizer que só discorda, mas agora vamos fazer o quê? E aí todo mundo agora, por ordem do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, sabe, que manda, desmanda, que solta bandido, sabe, que devolve bens de bandidos, sabe, e que trouxe de volta todo o crime organizado, provado, comprovado, para a legalidade. E todos eles já estão aí agindo dentro desse governo, que é parte desse consórcio. Aqui vai minha indignação com essa irresponsabilidade e esse desrespeito. E quero aconselhar a todos os senhores brasileiros que vá ao YouTube e procure sobre a sabatina de cada um desses senhores e ministros que lá estão hoje e escutem o que eles estão falando. E, se possível, peguem e reposte isso que eles falaram. Eu estou indignado. Mas o Senado como um todo precisa agir. Os senhores senadores que são contra isso precisam agir. Porque o Supremo não é Deus, Barroso não é Deus, Alexandre de Moraes não é Deus. Mexe na privacidade. Na legalização das drogas, eles começaram a votar e pararam. E demoraram um tempão, mas alguns já tinham votado. Veja, na justificativa do voto de Barroso, naquela ocasião, sabe o que ele disse? Que um cidadão pode chegar em casa muito bem, depois do trabalho, tomar um porre e dormir de porre. Mas ele pode também fumar um baseado e dormir com a cabeça feita com um baseado. Qual é o problema? Isso foi a justificativa do voto desse ministro. Isso pode me causar alguma coisa, de eu estar citando o nome dos ministros, que cause qualquer coisa. Vocês não são Deus, vocês não são a lei do país. Vocês não são a lei do país. Eu recebo essa notícia com muita indignação e espero que haja uma indignação, um levante e uma revolta do Senado da República e que os senadores tenham coragem de levantar a voz, sabe, contra essa sandice, contra essa atitude criminosa contra a nação brasileira. Fica aqui o meu protesto e gostaria que você passasse esse vídeo adiante.